Graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com toda a igreja. Amém? Chegamos no nosso momento da palavra. O texto para a nossa meditação e exposição nessa manhã será a carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 4, no verso de número 6. 1 Timóteo 4, 6. Amém? 1 Timóteo 4,6 diz assim, a palavra do Senhor. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras de fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que é agora e a daqui há de ser. Fiel é esta palavra digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, até a minha chegada. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Palavras do Senhor, damos graças a Deus. Pai, que eu possa compreender a tua palavra, que eu possa viver essa palavra, que eu possa proclamar essa palavra. Nessas circunstâncias, eu peço ao Senhor nesse momento que o Teu Santo Espírito nos ajude nessa compreensão, nos ajude nessa vivência e nos ajude nessa proclamação. Que o coração dos meus irmãos nesse momento seja um solo fértil para ouvir e receber a Tua palavra, a fim de que essa palavra possa produzir frutos, a fim de que essa palavra possa gerar confrontação, a fim de que essa palavra possa trazer novidade de vida. Espírito de Deus, ser conosco nessa manhã, nos instruindo, iluminando a nossa mente para que possamos compreender a Tua palavra e para que assim possamos viver da maneira a qual o Senhor mesmo propôs para nós. Que possamos ser, Senhor, esses pequenos cristos que refletem a Tua imagem todos os dias. Ser conosco nessa manhã através da Tua palavra, Pai, e exorta o nosso coração e nos chama, Senhor, para uma vida cada vez mais e mais de piedade diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu igreja. Como todos sabem, nós estamos no nosso período de quaresma, um tempo de quebrantamento, tempo maior de orações, de jejum, tempo esse que na história precedeu a morte e a crucificação e a morte de Cristo. E para isso, hoje eu gostaria de trazer uma mensagem que diz: exercita-te na piedade. O apóstolo Paulo, na carta a Timóteo, ele vai trazer algumas exortações para a gente. Ele ali no capítulo 1, só uma observação. O que diz respeito aqui a capítulos e a versículos é só para um fácil entendimento nosso. As cartas, lá, as originais, ela não tinha versículo, ela não tinha capítulo, mas era um texto só. Então, quando eu estiver falando aqui sobre versículos e capítulos, é só uma facilidade para que nós possamos encontrar
do texto que nós estamos lendo. Então, Paulo, na carta a Timóteo, ele vai seguir aqueles padrões, ele vai fazer uma saudação, logo em seguida, ele já entra com uma admoestação a Timóteo para que ele não, para que ele exorte a igreja, para que a igreja não dê ouvido a falsas doutrinas. Ele vai exortar a igreja para que essa igreja não se prenda a fábulas e a genealogias. E logo ali no versículo 5 do capítulo 1, ele vai falar qual é o propósito dessa carta. Por que ele está escrevendo essas admoestações? E ele vai trazer ali que ele está escrevendo essa admoestação visando um amor que procede de um coração puro. Ele está falando que a igreja precisa amar com o coração puro. Ele vai falar que a igreja precisa ter uma consciência boa, uma boa consciência, uma consciência que não seja cauterizada. E ele vai falar também de uma fé sem hipocrisia. Esse é o propósito dessa carta para esse jovem pastor que está ali iniciando o seu ministério. Exorta a igreja nesse sentido. E Paulo fala que muitas pessoas, por não seguirem isso, já se perderam no caminho. Correram atrás de falsas doutrinas, de fábulas, de genealogias sem fim. E o fim para essas pessoas, a consequência disso para essas pessoas, foram os discursos vazios. Dia após dia eles se reuniam nas sinagogas e seus discursos eram vazios, porque eles não estavam preocupados em falar ao Senhor, falar a palavra do Senhor. E Paulo segue ali na carta dizendo: olha só, eu, outrora, fui alguém que perseguiu os do caminho. Eu, outrora, fui alguém que massacrou a igreja do Senhor, porque eu fiz na minha ignorância, porque eu fiz sem conhecimento, mas aprove a Deus, com a sua graça eterna, transformar em mim uma fé sincera, uma fé salvífica, posto que isso me revelou de fato qual o sentido do Evangelho. E Paulo está escrevendo, falando que fiel é essa palavra digna de inteira aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar pecadores. E ele, Paulo, se considerava o principal. E Paulo segue as instruções de Timóteo. E ele vai falar: Timóteo, eu te encarrego disso agora. Combate o bom combate. Fique firme na fé. Lembra de quando os presbíteros impuseram a mão sobre você e falaram: é para esse ministério que eu estou te chamando, te enviando. E essa profecia diz respeito ao quê? A uma fé sem hipocrisia, a uma boa consciência, a um amor puro. Então o apóstolo Paulo está construindo uma ideia para que a gente possa entender o que ele quis dizer ali no versículo 6, expondo estas coisas aos irmãos. E Paulo segue ainda ali no capítulo 2, falando sobre como deve ser o proceder do culto. Os homens, como que deve ser uma vida de piedade. E no capítulo 2, Paulo vai falar que nós devemos usar os meios de graça, as orações, as súplicas, as ações de graças, para que a gente ore uns pelos outros, para que a gente ore pelas autoridades, para que a gente possa, de fato, poder experimentar uma vida tranquila e viver uma vida de piedade cada vez mais livre, né? Então Paulo vai instruindo Timóteo acerca dessas coisas. E ele chega na parte do culto. Ele fala que os homens devem levantar mãos santas, que as mulheres não devem se preocupar com suas vestes, com os seus ouros, com seus artefatos, né? Com as suas bijuterias, mas que elas devem se preocupar em cumprir aquilo que o Senhor lhe fez de promessa lá no Éden. Que ela deveria ser uma mulher, que ela deveria ser mãe, que ela deveria ser esposa. Não se preocupar com esse esplendor todo de vestes, com essa concorrência toda de quem está com a roupa mais bonita. Não, o apóstolo Paulo fala que a gente tem que chegar diante de Deus para prestar um culto com temor, com reverência. E Paulo segue exortando. E agora ele faz uma exortação para Timóteo acerca dos presbíteros e dos diáconos. Olha, existe um padrão para que se sirva dentro da casa de Deus, para que seja uma liderança dentro da casa de Deus. E ele segue todas aquelas instruções.
marido de uma só mulher, que administre bem o seu lar. E ele vai falando mais algumas coisas. E quando a gente chega ali no 1 Timóteo capítulo 3, no verso 16, Paulo, de certa forma, ele conclui ali aquela primeira parte do seu discurso, onde ele termina dizendo: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado no Espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. E ele encerra ali essa primeira parte. E ele fala para Timóteo: grande é o mistério da piedade. E agora aqui no capítulo 4, ele inicia falando sobre o que o Espírito estava afirmando para ele. Expressamente que nos últimos tempos, alguns se apostatariam da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Lembra que lá no início Paulo exorta sobre não seguir as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos? E ele volta novamente a esse tema. Nos últimos dias. Então não era uma coisa que iria acontecer só ali, ou que estava acontecendo só ali. Isso iria perpetuar pela história. E em cada era houve aqueles que se apostataram da fé. Em cada época houve aqueles que se desviaram da doutrina, da sã doutrina de Cristo. A gente acompanha uma história, a gente vê os fracassos, a gente vê o quanto a igreja pecou em seguir a doutrina de homem, a querer seguir tradição, a não se atentar às Escrituras, a não ter a Escritura como palavra de Deus inspirada, única, suficiente e inerrante. A gente vê na igreja a decadência dos papas da Idade Média. A gente vê ali na Idade Média a barganha que virou o cristianismo. Aí a gente vê, pela graça de Deus, um movimento revolucionário na história chamado Reforma Protestante, onde não se estava acrescentando nada, mas simplesmente voltando aquilo que era para ser. Mas logo, alguns séculos depois, entra o liberalismo teológico de vez no meio do cristianismo e vira essa bagunça toda que nós temos vendo hoje. Onde as pessoas questionam a autoridade da Escritura, onde as pessoas questionam a veracidade dos textos, onde as pessoas falam que a Bíblia já não é mais suficiente, onde as pessoas falam: não, isso daí já passou, isso não serve mais, isso não me exorta mais. Agora nós estamos vivendo o tempo da graça. Homens irreverentes, totalmente desprezadores de Deus. E por que eu fiz essa longa introdução? É porque nós precisamos entender o porquê que Paulo está falando para Timóteo exercitar-se pessoalmente na piedade. Porque quando a gente fala de piedade, na sua grande maioria das vezes, há algumas pesquisas, estava lendo um livro de Jerry Diggs, Exercita-te na Piedade, onde ele fala que numa pesquisa, a maioria das pessoas consideram como piedade boas obras, boas atitudes, boas ações. Eu vou ajudar o meu próximo, eu vou ajudar a igreja, eu vou ajudar uma família. Muitas pessoas consideram piedade simplesmente como boas obras. Mas se a gente vai mais profundo na palavra piedade, e quando a gente pensa em piedade, a gente começa a entender o porquê que Paulo está falando para Timóteo: foge disso, foge daquilo, teme a Deus, busque a Deus, mantenha a sua consciência limpa, boa, mantenha a sua fé sem hipocrisia. Porque quando a gente olha a palavra piedade, assim, o melhor sentido da palavra piedade para nós cristãos, ela está relacionada ao termo devoção. Eu lembro que o pastor, em uma das suas pregações, no ano passado, mais ou menos um ano atrás, ele falou sobre piedade é o inverso da impiedade. Então, boas obras não resolvem o problema da impiedade.
As boas obras em si não resolvem o problema da impiedade. Posso fazer boas obras mantendo meu coração ruim. Né? A gente tem um exemplo de uma das religiões aqui do tempo presente, o Espiritismo. Eles são assim, excelentes em boas ações, mas os seus ideais, as suas conquistas, né? o que eles almejam, não é nada bíblico, é totalmente ímpio, é totalmente impiedoso do ponto de vista bíblico. Então, quando a gente olha para a piedade, a gente também pode fazer esse contraste. Beleza, piedade é o inverso da impiedade. Então, o que vem a ser a piedade? É viver uma vida de devoção a Deus. E o interessante é que o John Bridges, nesse livro, ele cita ali 3 pilares para uma vida de devoção a Deus. Ele vai citar para a gente ali 3 passos que nós devemos seguir para que a gente possa viver essa vida de piedade. E antes de eu falar sobre, de fato, esses 3 pilares, eu queria trazer para vocês a ideia do que é esse exercício, né? O exercício, de fato, ele está se remetendo aqui ao exercício físico. Eu gostaria de usar um exemplo meu do ano de 2017. O tanto que esse exercício é importante. Em 2017, eu decidi começar a correr. Né? Foi assim que eu conheci o pastor, não em 2017, mas alguns anos depois, mas foi numa corrida, numa trilha. Né? E em 2017 eu decidi correr. Só que quando eu comecei a correr, eu corria 1 quilômetro, caminhava 1 quilômetro. Aí depois eu fui me exercitando, passei a correr 2 quilômetros, passei a correr 3 quilômetros, 5 quilômetros, e eu me mantive ali nesses 5 quilômetros. Até que um dia um amigo falou, cara, vamos fazer uma trilha. Eu falei, vamos. Aí eu perguntei, onde vai ser? Ele, nos Tonéis. O pastor conhece os Tonéis. Ele já foi lá de moto, são uma sequência assim, de 7 morros muito altos, né, íngremes, na verdade. Assim, chega a ser curto, mas são íngremes. E eu falei, vamos. Eu já estava me exercitando, mas eu fui morrendo de medo de não conseguir cumprir esse desafio. Mas eu fui. E ali nós começamos, correndo. E como sempre alguns ficavam para trás, nos primeiros morros eu não fiquei, eu consegui. Mas logo depois eu fui ficando para trás, depois eu estabeleci e consegui seguir o grupo do meio. E o que eu quero falar com isso para vocês? E eu segui me exercitando na corrida, consegui cumprir o desafio. Então de 5 quilômetros que eu estava correndo todos os dias, nessa trilha eu fiz 14. E era com morro, muito morro. E depois disso, continuei fazendo esses exercícios, a ponto de eu conseguir fazer 21 quilômetros em menos de 2 horas correndo, a ponto de eu conseguir fazer um desafio que nós chamamos de desafio Outlet, onde a gente sai do Recanto das Emas até o Outlet lá em Alexandria. Dá umas 53 quilômetros. Não foi fácil. Foi sofrido, foi doído. Tive que tomar só sal puro para poder suprir a falta de sais minerais que eu estava perdendo no decorrer da corrida. Muito Gatorade, muito açúcar, porque eu já estava ficando sem força. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês acerca da piedade com exercício? Porque o que o apóstolo Paulo está falando é isso: exercita-te. Exercita-te na piedade. Exercita-te na devoção. Exercita-te em temer a Deus. Exercita-te em amar a Deus. Exercita-te em desejar a Deus. Então, quanto mais você se exercitar, quanto mais você colocar em prática o que o apóstolo Paulo está instruindo para Timóteo aqui, mais você vai conseguir fazer com que isso se torne mais fácil para você. Porque, olha só, nós lidamos com o coração caído que nós temos. A Bíblia está cheia de versículos que falam que enganoso é o coração mais do que tudo. Quem o esquadrinhará? Graças a Deus que o Senhor o esquadrinha. Lá em Provérbios, o autor fala que é do coração que procede os maus desígnios. Jesus repete isso nos evangelhos. Então nós temos um coração caído. Nós temos
um coração enganoso. E o interessante é que ali na reconstrução do templo, eu não me lembro agora se foi Esdras ou Neemias, depois eu trago a certeza da pessoa, mas ele fala assim: dispus o meu coração a meditar na lei do Senhor, a ensinar a lei do Senhor. Está vendo aqui? Eu dispus, é uma ideia de que eu tive que colocar meu coração para fazer isso, porque se fosse para ser algo natural, ele não o faria. Eu tive que colocar o meu coração ali na disciplina: olha, medita na lei do Senhor. E dia após dia, ele iria lendo e iria ensinando. Lia e ensinava, lia, praticava e ensinava, lia, praticava e ensinava. A nossa vida hoje não é diferente. Nós vamos precisar exercer essa vida de piedade. Nós estamos vivendo um tempo onde a impiedade tem aflorado de todos os lados. Impiedade no mundo secular, se é que eu posso falar assim. Impiedade no meio das igrejas. Homens impiedosos, destruindo vida, pessoas com uma falsa doutrina, frustrando vidas porque não expõem o Evangelho de Jesus, mas simplesmente pregam sua própria vontade, suas próprias paixões, seus próprios desejos e conduzindo pessoas a isso. E nós precisamos cuidar do nosso coração. Precisamos disciplinar o nosso coração para não se deixar levar por tamanha impiedade. Então, olha só, exercita-te na piedade, exercita-te na devoção. E como eu falei, os 3 pilares ali oferecido por Jerry Bridges no seu livro, diz respeito ao temor a Deus. Um outro escritor chamado John Mulray, não sei, eu não sou o cara do inglês, mas o John, ele fala o seguinte: o temor a Deus é a alma da piedade. Quando a gente para pensar em temor a Deus, ali na Bíblia a gente vai ver o temor aplicado de 2 maneiras diferentes. Ora, o temor vai ser o temor de fato do juízo de Deus, aquele temor que Adão sentiu ali Adão e Eva sentiram ali quando eles comeram o fruto, que eles se esconderam, que eles tiveram medo de fato. E a gente também vai ouvir falar de um temor que diz respeito ao poder de Deus, à soberania de Deus, à grandeza de Deus, aos atributos de Deus. E é sobre esse temor que o autor está falando aqui no livro. Por vezes a gente tem perdido esse temor a Deus. A gente não tem reverenciado a Deus como deveríamos reverenciá-lo. Nós temos nos achegado a Ele no culto de maneira irreverente, com o nosso coração cheio de coisas do mundo, cheios de espinhos. Estávamos ali na reunião no lar e o João trouxe essa palavra do semeador. Quantas pessoas não têm deixado os espinhos do mundo crescerem e sufocarem a palavra de Deus? Não têm se dedicado, não têm mais orado, não têm mais buscado, perdeu o temor de Deus. Olha só, quando a gente fala de temor, a gente precisa pensar: quem é o Deus que nós estamos servindo? Quando a gente para analisar os atributos desse Deus que nós temos dito que temos adorado, que temos buscado, olha só, Ele é um Deus santo. Tenho vindo ao Senhor como um Deus santo. Tenho me achegado a Ele sabendo que Ele é santo, e eu tenho vindo de qualquer jeito adorar esse Deus santo. Deus, Ele é onipotente, onipresente. Será que eu tenho me importado com Deus em todas as minhas atitudes? Será que no particular da minha casa, no particular do meu serviço, no particular da minha vida, eu tenho honrado a Deus, eu tenho temido ao Senhor pelo seu caráter, pelos seus atributos? Ou eu tenho levado a minha vida de qualquer jeito? Ou eu tenho levado a minha vida
como uma vida de impiedade, sem piedade nenhuma, sem devoção a Deus, sem levar em consideração o que Deus diz sobre isso, o que Deus está falando sobre isso. Olha a importância de se exercitar na piedade. Eu preciso exercitar o meu temor a Deus. Eu estou diante de um Deus que um dia irá julgar a humanidade. Os meus atos têm pensado nisso. Eu estou diante de um Deus que um dia eu vou ter que prestar contas. Que um dia o filme da minha vida vai ser revelado para mim diante dele. Como ficaremos diante de Deus quando a nossa vida for revelado, for exposto? Vocês entendem quem é o nosso Deus? Vocês entendem o tamanho, a grandeza, a responsabilidade que nós temos em dizer que nós amamos a Deus, que nós adoramos a Deus, que nós servimos a Deus? Será que temos vivido uma vida de piedade? Quando nós olhamos aqui essas exortações que Paulo deu, o que a gente vê é uma igreja impiedosa, uma igreja que não está temendo a Deus, uma igreja que tem se apegado a doutrinas de homem, a tradições, se esquecendo de fato quem é o Deus Salvador, que elas deveriam estar de fato adorando e cultuando. Então olha só, olha a importância do temor a Deus. Lá em Jeremias 32:40, Deus fala que faria uma aliança com o povo e colocariam nele o temor para que eles pudessem dar respeito a Deus, obedecer a Deus, para que eles pudessem reverenciar a Deus como Deus merecia ser reverenciado. Mas quando a gente vai ali em Êxodo, Levítico, que a gente entende ali toda a liturgia do culto judaico, e a gente para fazer um paralelo com o nosso culto hoje, será que nós temos tido um cuidado de se achegar a Deus em piedade, com uma vida piedosa? Será que nós temos tido a reverência de saber que eu não posso me achegar aqui de qualquer jeito? Olha a importância, olha a veracidade do que Paulo está falando para Timóteo: exercita-te pessoalmente na piedade. Não permita que a falta de temor te torne alguém impiedoso. E um segundo pilar que Jerry vai trazer ali no livro diz respeito ao amor de Deus, ao amor por Deus. E o interessante é que o apóstolo João ele vai falar sobre isso. Ele fala que ali ele está escrevendo, né, uma fala de Jesus, em que Jesus fala assim: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. Então, quando eu paro para pensar em amor, né, e eu tenho na minha mente o significado correto, ou a ideia correta de amor, que não é um sentimento, não é uma emoção, não é algo volátil que vai e volta, mas sim uma decisão, uma escolha. Então, quando eu paro para pensar nisso, eu escolhi amar a Deus, eu estou afirmando que eu escolhi obedecer aos seus mandamentos. Eu escolhi dizer que eu quero agora obedecer a Deus em tudo. Na Bíblia nós temos um exemplo muito lindo sobre isso, né? Que diz respeito a amar a Deus, a guardar os seus mandamentos. Mas antes de eu citar esse exemplo, eu queria falar que eu só posso guardar aquilo que eu conheço. Como que eu vou guardar os mandamentos do Senhor se eu não sei o que Ele diz? E isso também está ligado à vida de piedade. Uma vida de piedade, uma vida de exercício, a piedade inclui também, para a gente, uma vida de leituras bíblicas, de meditação na palavra. Como eu disse ali sobre Esdras ou Neemias, que eles dispuseram o coração em meditar na lei do Senhor. Então, uma vida de amor a Deus diz respeito também a uma capacidade de conhecê-lo. E quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu busco de Deus,
mais eu me vejo como sendo o principal dos pecadores. Foi a conclusão de Paulo. Porque ele conhecia a Deus na sua juventude. Ele era fariseu da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, zeloso pela lei do Senhor, tido como um fariseu ali que dava vida, de fato ele queria viver uma vida para Deus, mas ele estava vivendo uma vida por ignorância. Ele não tinha o conhecimento de Deus como deveria conhecer. E não só ele, mas todos aqueles daquela época em que Jesus veio, foram poucos os que de fato entenderam que o Messias deveria nascer em Belém. Foram poucos que entenderam que o Messias deveria sofrer, padecer, levar sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E Paulo era um conhecedor. A Bíblia fala que ele se avantajava muitos da sua idade, mas ele era alguém que só conhecia. Ele só conhecia e não experimentou de fato aquilo tudo. Mas quando ele entendeu quem era Deus, quando ele foi chamado ali por Jesus no caminho de Damasco, que ele passou ali 3 anos sendo instruído, depois de mais 15 anos meditando na palavra de Deus, ele entendeu: eu sou um pecador, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus todos os dias. A minha vida agora é Cristo. A minha vida agora é se gastar em Cristo. Minha vida agora é levar essa mensagem aos meus irmãos, a ponto dele falar que ele preferia ser amaldiçoado para que os seus irmãos se convertessem ao cristianismo, ao evangelho. Olha a importância de conhecer a Deus. Olha a importância de se levar uma vida de piedade. Então, quando eu falo vamos amar a Deus, vamos guardar os seus mandamentos, eu também estou falando, nós precisamos conhecer a Deus. E não há como você viver uma vida de piedade se você não conhecer a Deus. Então a exortação da igreja é: medite dia e noite na palavra do Senhor. Medite no caminho do seu trabalho, colocando o som no carro. Medite no intervalo do seu trabalho. Medite no sofá da sua casa, de joelhos no seu quarto, mas medite nessa palavra dia após dia, manhã após manhã. Viva uma vida de piedade. É isso que Paulo está falando: exercita-te na piedade. Porque quanto mais você lê, mais o Senhor vai estar se revelando para você. Eu sei que muitas pessoas às vezes falam: não, eu não leio a Bíblia porque eu não compreendo, porque eu não entendo. Meu irmão, continue lendo. Se dedique, leia e releia. Se ainda assim você não continuar entendendo, saiba que estamos aqui para poder ajudar. Nós temos diáconos, nós temos líderes aqui que estão totalmente preparados para ajudar você na compreensão da Escritura. Mas não negligencie a leitura da palavra de Deus, porque ela vai te revelar quem é Deus. Ela vai falar para você e vai mostrar para você quem é Deus. E uma vez você conhecendo Deus, você vai entender o que é amar a Deus, o que é guardar os seus mandamentos. Nós precisamos amar a Deus. Gosto muito desse exemplo de conhecimento, né? Eu gosto muito de usar esse exemplo, que é o casamento. Quando você se casa, às vezes você não sabe todas as manias do seu cônjuge. Você não sabe aonde o calo aperta, aonde a ferida dói. Vou usar um exemplo aqui. Se eu chegar hoje e desse um hamster de presente para a Tayla, vocês não viram a cara que ela fizeram, que ela fez em Pedro. Mas ela iria me odiar por isso, que ela detesta esse bicho. Mas como eu descobri isso? Conhecendo, investigando, sondando, perguntando: amor, o que você gosta? O que você quer? Você gosta de comer o quê? Qual é o seu prato favorito? Qual o tamanho do seu sapato? São coisas que a gente vai descobrir no casamento. Que a gente vai levando no casamento. E a ideia que eu falo de conhecimento de Deus é isso. Porque às vezes a gente acha que servir a Deus é estar aqui na igreja todo domingo.
Mas Deus não só te quer aqui na igreja todo domingo. Deus também não quer que você venha para a igreja todo domingo de qualquer jeito. Aí na Bíblia, ela vai nos mostrar que quando nós vamos nos achegar a Deus, nós temos que entender que nós estamos na presença do Todo-Poderoso. Vou citar e compartilhar uma parte do que o pastor Ayrton está expondo na igreja de Taguatinga sobre o culto sabotado. Ele traz ali no texto de Isaías 6 uma visão da igreja ali como um ambiente cultico. Quando você se achega diante da presença de Deus, na tua cabeça você tem que estar com a ideia seguinte: eu estou chegando diante do Todo-Poderoso. Eu estou me achegando diante do Senhor dos Exércitos. Eu estou me achegando diante de um Deus Santo. Então eu não posso me achegar de qualquer jeito. Quando você precisa ir num tribunal, quando você precisa ir num órgão público, você não vai de qualquer jeito. Entenda, a Bíblia não nos dá instrução de como nós devemos conhecer a Deus, de como nós devemos nos achegar a Deus. Paulo aqui exortou a Timóteo para falar para a igreja: olha, homens, levante mãos santas em oração, mas sem animosidade, sem desavença, sem conflitos. É de coração puro, de fé tranquila, de fé boa, de boa consciência. Levante essas mãos. Da mesma forma ele fala: mulheres, venham para o culto, não a fim de se mostrarem, mas para prestar um culto a Deus. Você entende que nós só vamos conhecer a Deus se for através das Escrituras, se for através dos textos que Ele mesmo nos proporcionou a fim de se revelar a nós em toda a história da humanidade. E olha o privilégio que nós temos a história da criação até os dias de hoje para nos mostrar quem é Deus e como nós devemos nos achegar a Ele. E a vida de piedade requer isso de nós, requer uma vida de temor e amor a Deus. E eu só consigo amar a Deus se eu conhecê-lo. Porque olha só, se eu tiver na minha consciência, no meu coração, o quão pecador eu sou, o quão miserável eu tenho sido, o quão miserável eu fui, e da onde Cristo me tirou, dos milagres que Deus realizou no meu coração, das transformações que Deus fez na minha alma, das transformações que Deus fez no meu caráter. Eu não tenho outra expressão senão amar a Deus sobre todas as coisas. Entenda, você precisa se conhecer diante de Deus. Você só vai se conhecer em Deus se você de fato conhecer a Deus. Então se achegue diante de um Deus que na eternidade preparou o seu Filho como um cordeiro para que ele fosse oferecido por causa dos seus pecados, por causa dos meus pecados. Então entenda, uma vida de piedade requer um conhecimento de Deus. O exercício da vida de piedade requer um conhecimento de Deus. Não negligencie as oportunidades que você tem de conhecer a Deus todos os dias. Saiba valorizar o culto que você ainda tem como algo livre que você pode efetuar a qualquer momento. Em breve isso nos será tirado. O pastor tem falado e repetido domingo após domingo: olha, não sou um profeta do caos, mas já sei. Isso vai acabar. Igrejas vão fechar as portas. Reuniões como essas não poderão acontecer livremente. Então valorize, exercita-te na piedade, conhece a Deus, busque a Deus, e você vai entender o quanto que você deve amá-lo, o quanto que você deve reverenciá-lo, e o quanto que você deve temê-lo por tudo que Ele fez na história, e por tudo que Ele está fazendo hoje, e por tudo que Ele ainda vai fazer no futuro. Porque a piedade não é só para essa vida, ela é proveitosa para a eternidade inteira. Então, nesse segundo pilar, ame a Deus.
Você tem outro motivo para amar a Deus sobre todas as coisas. Ele te resgatou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele deu o seu Filho para morrer em seu lugar, para que você pudesse se achegar a Deus, para que você pudesse se reconciliar com Deus, para que você pudesse se religar a Deus. Então, é nisso que você tem que amar a Deus. Só isso já é um motivo suficiente para você amar a Deus. Então tenha isso em mente. E o terceiro ponto que o autor, Jerry Biggs, vai trazer para a gente é o desejo de Deus. E, gente, não sei vocês, mas no meu coração, quando eu medito sobre a podridão de quem eu era, da graça salvadora de Jesus em mim, eu não tenho outra coisa a desejar senão estar com Deus todos os dias, agradá-lo todos os dias, viver para Ele todos os dias. Embora meu coração relute, mas eu o disciplino. Você vai adorar a Deus. Você não vai negligenciar a Deus. Você não tem domínio mais sobre a minha vida. O pecado já não é mais meu dono. Eu já não sou mais escravo do pecado. E Deus, tudo isso Ele nos revela nas Escrituras. Quando nós fazemos uma leitura ali do livro de Romanos, meu Deus, como eu amo Romanos. Porque Ele desperta em mim a sede que eu preciso de Deus. Porque eu vejo uma humanidade caída, totalmente irreverente ao Senhor, totalmente corrupta, totalmente ímpia. Eu vejo um Israel que deveria ser o povo de Deus, referência de Deus na terra, imagem e semelhança de Deus na terra, pecando a igualdade dos gentios. E eu vejo o apóstolo Paulo fazendo uma afirmação de um salmo de que todos são pecadores, que não há um justo sequer. E de repente eu vejo Paulo escrevendo, mas graças a Deus, por causa de Cristo Jesus. Nós que antes éramos pecadores, agora nós somos justificados gratuitamente em Cristo Jesus, por meio da sua morte. Eu vejo Paulo falando que ele morreu por causa dos meus pecados, e que ele ressuscitou para me justificar. Meu coração se enche de desejo de Deus todos os dias. Você tem desejado a Deus? Você tem querido Deus? Você tem buscado a Deus? Rafael, eu não tenho tido vontade, eu não tenho tido desejo. Não sei, eu não tenho mais aquela fome, aquela sede que eu tinha quando eu me converti. Aí eu pergunto para você e falo como o apóstolo Paulo falou a Timóteo: lembra da imposição de mãos que te foi feita no passado? Eu falo para vocês: lembra-te da onde o Senhor te tirou. Lembra-te das agonias do teu coração. Lembra-te das noites sem sono, da onde o Senhor te resgatou. Lembra-te das dores que você carregava na sua alma e o Senhor as curou. Lembra-te daquele chamado: vem, meu filho, eu te salvo hoje dos teus pecados, eu te reconcilio hoje comigo. Lembra-te. Isso são motivos o suficiente para que você deseje a Deus, para que você busque a Deus, para que você o faça como um exercício físico, a fim de que você aprimore esse sentimento todos os dias, esse sentimento, esse desejo todos os dias. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde eu te tirei. Nós temos motivos para buscar a Deus. Nós temos motivos para desejar a Deus. Nós temos razão para desejar a Deus todos os dias. Então exercita-te na piedade. Faça exercícios na sua memória. No dia que você acordar e não sentir vontade de falar com Deus,
Fala para sua mente, olha, lembra-te de onde tu caiu. Olha só, analise de onde você veio. E você vai sentir vontade de buscar Deus. E você vai sentir vontade e desejo de Deus. E Paulo segue falando para Timóteo, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e a que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Viva uma vida de devoção a Deus. Fixe nesses 3 pilares: temor a Deus, amor a Deus e desejo de Deus. Hoje eu te passei um caminho a ser trilhado, o mesmo caminho que o apóstolo Paulo trilhou para Timóteo. Olha, Timóteo, mantenha a tua boa consciência. Como eu mantenho uma boa consciência? Meditando na palavra. Porque se eu abandonar a palavra, minha consciência vai ser cauterizada. Como eu mantenho uma boa fé? Temendo a Deus. Como eu mantenho uma fé sem hipocrisia, amando a Deus? Como eu vou viver uma vida piedosa, desejando Deus o tempo todo? Porque piedade não se resume a ir fazer uma boa ação. Mas primeiro é algo que você se devota a Deus. E essa sua devoção a Deus vai gerar esses bons obras. Então viva e exercite uma vida de piedade. Porque o oposto disso é um caminho de tristeza. É um caminho sem volta. Sem volta não há possibilidades, porque para o Senhor não há nada impossível. Mas é um caminho doloroso. Uma vida de impiedade é uma vida de tristeza profunda, de medos, de covardias, de negação e negligência. Timóteo, em um dado momento da sua vida, ele perdeu essa instrução. E ele ali ficou num estado que a gente chama hoje de anedonia, sem vontade de fazer nada, chorando o tempo todo, triste. Então não permita que isso aconteça na sua vida. Exercite na vida de devoção a Deus. E o que você vai conquistar é uma boa consciência, uma fé verdadeira e um amor que procede de um coração puro, que é dado pela graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Baixe sua cabeça. Deus soberano, garante todas as coisas, Senhor das nossas vidas, que em nosso coração, Deus, brote vontade de viver essa vida de piedade, Senhor. É o Senhor quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, Senhor. Fomos expostos à Tua palavra hoje. E que o Senhor desperte no nosso coração, pela obra maravilhosa do Teu Espírito Santo, o Consolador e o convencedor dos nossos pecados, para que vivemos, Senhor, uma vida de piedade, para que vivamos uma vida de piedade, Senhor. Senhor, que não se aparte de nós o temor, que não se aparte de nós o amor a Ti, o desejo por Ti, mas que a Tua igreja entenda que o Senhor já deu motivo suficiente para que, não só nessa vida, mas na eternidade, nunca venhamos a nos afastar de Ti. Porque nós, quando ainda éramos fracos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos resgatou. O Senhor nos deu vida. Isso já é o suficiente. Que a Tua igreja compreenda isso, Senhor. Que no coração de cada um fique vivo essa chama, Pai, de que eles precisam levar uma vida de devoção a Ti, uma vida total de devoção a Ti, Senhor. Ser com a Tua igreja, ser com o Teu povo, e os conduza, Pai, a essa vida de piedade. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.